queria falar com vocês, compartilhar com vocês uma mensagem da Escritura, diretamente do Senhor Jesus para nós no Evangelho, que é importante a gente relembrar, é importante a gente revisitar, é importante a gente continuar meditando nessas coisas, como diz o apóstolo, né? É importante a gente voltar sempre àquilo que nos aproxima de Deus, nos faz permanecer na vida que Ele trouxe para nós, né? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 15, e nós vamos ler dos versos 1 ao 8. Evangelho segundo João, capítulo 15, versos 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Vamos orar, queridos? Pai amado, te louvamos mais uma vez pelo perdão que temos em Cristo Jesus, pela presença amorosa e consoladora do teu Espírito Santo. E te louvamos por essa tua palavra que o Senhor abençoou e permitiu que estivesse conosco até o dia de hoje, para que nós vivêssemos conforme a tua vontade. Abençoa que teu Espírito Santo esteja iluminando nossos corações e nós possamos ficar com aquela mensagem que é tua, que vem da tua parte, do teu Espírito para os nossos corações. Em Cristo Jesus te agradecemos e oramos. Amém. Que isso é um texto conhecido de todos, né? A gente canta esse texto, tem músicas, né? A gente louva a Deus com esse texto e a gente aprende toda vez que a gente lê alguma coisa nova dele, né? Então eu vou primeiro ressaltar as coisas óbvias do texto, para então a gente salientar algumas coisas que dizem respeito ao nosso tempo, à nossa vida hoje, né? Ao nosso coração, ao estado da nossa alma hoje, né? E a primeira coisa é que Cristo é essa videira, né? Cristo é essa árvore, e ele vai dizer mais à frente que nós somos os ramos, né? Como nós lemos aqui. Nós somos os ramos, ele é a videira, né? E o Pai é o agricultor. É muito interessante isso, né? Cristo é essa árvore e ele está, então, nos fazendo florescer nele, né? Para sermos esses galhos que vão dar frutos para a glória de Deus, como nós vemos, né? No nosso texto. É muito interessante esse encadeamento, né? E o Pai é o agricultor. É muito interessante isso, porque participa aqui, se você olhar com mais cuidado o texto, você vai ver que a Trindade inteira participa aqui, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, com essa seiva que flui para que a gente possa dar fruto, né? Essa seiva do Senhor que flui na videira para que a gente possa dar fruto. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar no nosso texto é que existe dois tipos de ramo, né? Afirma de que ele corta.
E o que dá fruto, o que o pai faz? O ramo, para que ele dê mais fruto ainda. Então, você já viu, você que é uma pessoa do campo, né? Não é uma pessoa da cidade grande, você tem árvores frutíferas no seu quintal, você sabe como é que é isso, né? Você tem lá a árvore, e aí ela começa a encher demais de galhos, e folha, e um monte de galhos secos que só sugam a seiva e não dão frutos nunca, e impedem os bons galhos de dar frutos. Então, o que você, como bom agricultor, você faz? Você vai lá e você limpa a árvore. Você poda, você corta todas essas folhagens extras que estão sugando seiva à toa, que não vão dar nenhum fruto para você, né? Você corta todos esses galhos secos da árvore e você deixa a árvore limpa, só com aqueles galhos que você vê realmente que tem um prognóstico para dar bons frutos à medida que a seiva vai fluir de maneira mais forte, né? Mais poderosa naqueles galhos, né? Então é isso que o Pai faz conosco, faz com os ramos, né? Cada um de nós é um ramo da videira. Nós fomos, o apóstolo Paulo usa essa figura, né? Nós fomos enxertados, né? Ele usa a figura da oliveira, né? Nós éramos ramos que não dávamos frutos bons, dávamos frutos ruins, oliveira brava, e fomos enxertados na oliveira boa para dar frutos bons. E a partir daí a seiva, que é o próprio Senhor fluindo dentro de nós, é que nos habilita, pela graça de Deus, a darmos frutos, né? Então é interessante isso, porque primeiro você precisa estar ligado, para você permanecer na videira, você precisa estar ligado nela. E nós não vamos voltar aqui a essa questão básica que todos nós já conhecemos, como é que nós ficamos ligados a Cristo. Você sabe disso, você está ouvindo aí, você sabe muito bem. Leia o Evangelho de João, que você vai saber melhor ainda, porque ele é muito claro, desde o primeiro capítulo, como você é ligado nessa videira, como você participa dessa vida do Senhor, né? Agora, o que Jesus salienta no nosso texto, nessa figura que ele faz, né, que é uma figura muito similar ao que Paulo faz do corpo de Cristo, cada um como membro participando de Jesus, né? Jesus é a cabeça e nós somos membros desse corpo, para também fazermos o bem, levarmos o evangelho, edificarmos uns aos outros em amor à medida que o sangue flui no nosso corpo, né? Com o alimento de Cristo, do Espírito Santo, né? Então aqui é a mesma coisa, queridos. Jesus Cristo é a videira e nós estamos ligados a ela. Essa é a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer. Nós estamos ligados à videira? Porque se nós não estamos ligados à videira mediante a fé, pela graça do Senhor, não vai ter santo que faça a gente dar fruto. Nós vamos secar e vamos ser cortados, né? Isso é uma advertência que Jesus faz para a gente checar a nossa vida, né? E a outra coisa que fica clara é que se você realmente está ligado organicamente ao Senhor Jesus Cristo, nessa relação vital com Ele pela fé, a seiva dele vai fluir em você. E aí não tem santo nem inimigo que te impeça de dar fruto, porque o Pai vai limpar você. Como que Ele vai limpar você? Pela palavra de Cristo, né? A gente ouve o Senhor Jesus falando para os seus discípulos, já naquela época, que eles já estavam limpos, eles já haviam sido podados pelo Pai pela palavra que Ele lhes falou ao longo de 3 anos, aqui já no fim do seu ministério, né? Quase às vésperas da sua prisão e morte. E aí ele diz assim, vocês já estão limpos. Mas nós sabemos que aqueles discípulos continuaram sendo imperfeitos, continuaram sendo pecadores. Ou seja, a palavra de Cristo, a união deles com Cristo, essa permanência deles em Cristo, continuou ao longo da vida deles até o martírio, ou até a morte, como no caso de João, né, na velhice, continuou limpando-os, continuou podando-os. E aqui é uma questão importante, né? Porque se numa árvore, talvez, a gente não sabe, tem gente que fala que sim, que a árvore sente, né? Mas a gente sabe que a gente sente, né? O que Deus faz quando Ele nos poda? O que Deus faz quando Ele nos limpa? Ele corta, Ele arranca de nós aquilo que não presta. Ele extirpa de nós
aquilo que impede da gente frutificar para o seu reino. Então, isso muitas vezes dói, é doloroso. É doloroso quando Deus toca o dedo na ferida da nossa alma. Quando Deus toca o dedo no nosso orgulho, na nossa imoralidade, nossa busca por satisfação pessoal, por tendência dele, né? Quando Jesus diz assim, olha, um ramo sozinho, um ramo por si só não pode dar fruto. Você precisa estar ligado em mim, você precisa depender de mim, você precisa estar dia a dia permitindo que a minha seiva flua em você. É muito interessante porque lá em João 7, 37 a 39, Jesus vai dizer isso com outras palavras. Ele vai dizer, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Transbordarão rios de água viva, fluirão rios de água viva no seu interior. Aqui ele usa a figura da seiva fluindo no nosso interior. Né? E João esclarece lá no texto de João 7, que aqui nesse mesmo evangelho, né, esclarece que Jesus estava falando com respeito ao Espírito Santo que os discípulos haveriam de receber depois que Jesus fosse glorificado. Jesus já foi glorificado, ele já enviou o seu Espírito, todo aquele que crê nele, como ensina Pedro em Atos dos Apóstolos, né, recebe o dom do Espírito Santo. Passa a ser a habitação do Espírito, a seiva do Senhor Jesus Cristo começa a fluir no nosso interior. Né? Mas, ao mesmo tempo, mediante a sua palavra, ele nos limpa, nos poda. Ele vai lá onde mais dói, aquilo que nós gostamos, aquilo que nos dá um prazer, porque a nossa inclinação é carnal e é mundana. Né? E ele quer nos limpar do pecado. Essa que é a verdade, tem que dar nome às coisas. Né? Ele quer podar o pecado no nosso coração. O que Jesus está dizendo para os discípulos é: uma vida em mim só tem sentido na medida em que você se permite ser limpo pela minha palavra, podado. Muitas vezes a gente lê a palavra de Deus de maneira corriqueira, ou só pensando nos outros, ou só pensando nas bênçãos que Deus pode dar, mas não pensando no amor que Deus tem em querer nos santificar, nos purificar, nos podar, nos capacitar pela sua graça, pelo seu Espírito, para podermos frutificar para Ele. E qual é o fruto do Espírito? Né? A gente conhece da palavra de Deus, né? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Né? Todas essas coisas, quando elas começam a fluir em nós e dar fruto, a gente glorifica a Deus com nossas vidas. Não só no nosso interior, mas nos nossos relacionamentos conjugal, paterno-filial, fraterno, de amizade, com as pessoas que não conhecem o Senhor ainda, a gente fazendo bem para essas pessoas, levando o Evangelho para elas. Esse fruto atinge essas pessoas e faz uma diferença na vida delas. Edificam aqueles que estão à nossa volta, a gente realmente contribui para o reino. Mas se a gente não permanece em Cristo, dessa maneira íntima, orgânica, ligado a Ele, aberto para a sua palavra nos transformar, uma vida de oração, como ele fala aqui no nosso verso 8 que nós lemos, né? Aliás, no verso 7, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso é poderoso, né? Se você permanecer em Cristo, e as minhas palavras permanecerem em você, você vai pedir o que quiser e isso vai ser lhe dado. Como é que é isso? Né? Nem toda oração é respondida assim. Né? Como é que funciona isso? Né? Isso é uma coisa para a gente refletir mais profundamente. Né? Mas antes disso, eu quero lembrar mais uma vez assim, como que a gente é limpo, como a gente é podado pelo Senhor. O apóstolo João, não no Evangelho, mas na sua primeira epístola, no capítulo 1, ele nos diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos a Deus mentiroso. Por que nós fazemos a Deus mentiroso? Porque ele afirma que todos nós somos pecadores e todos nós temos pecado. Então a gente está desdizendo Deus, contradizendo Deus.
Então, João está dizendo, a primeira coisa que ele precisa admitir para ser limpo pelo Senhor, para ser podado, para poder dar fruto para o reino de Deus, é admitir que nós somos pecadores e que temos, sim, pecado. E isso talvez seja uma prática que os cristãos têm deixado de lado, né? Você faz isso todo dia? Todo dia você chega na presença do Senhor humildemente, reconhecendo-se como pecador, né? Perscrutando quanto você tem ofendido a Deus por seus pecados, arrependendo-se dos seus pecados, confessando os seus pecados. Né? Porque João vai dizer na sua epístola, logo depois disso, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos limpar, nos podar, nos capacitar para nós frutificarmos para o seu reino. Para vivermos debaixo da sua vontade, vivermos de acordo com a sua palavra, crescermos em Cristo, nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Então, essa dinâmica da poda, da limpeza pela palavra de Deus, é algo que o cristão precisa cultivar, né? Todos os dias. Ir à presença do Senhor, ter o seu momento, né? Antigamente, nos cultos, as pessoas faziam um momento dedicado à contrição, né? A refletir sobre esse seu estado, que precisa de santificação, de poda, de limpeza, de purificação, de perdão. E confessar aos pés da cruz de Cristo seus pecados. Nós precisamos praticar isso. Porque esse é o meio de nós ficarmos limpos e essa seiva fluir mais poderosamente dentro de nós, né? O Espírito Santo fluir como rios de água viva dentro de nós e transbordar da nossa vida para outras pessoas, né? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é quando Jesus diz assim: permaneço em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. E aqui Jesus está dizendo, ele continua, né? Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E aí ele vai dizer assim: vocês sem mim não podem fazer coisa alguma. Isso é importante, né, queridos? Porque ele está dizendo exatamente isso. Olha, se você não estiver ligado dia a dia em mim, dependendo de mim, da minha palavra, do meu poder, da minha vida em você pela fé, você vai secar. Né? Você vai ser um galho daqueles que vai ser cortado. Né? Não tem vida fluindo em você. Porque você não pode fazer nada por si mesmo. É como a figura de Paulo do corpo. Né? Um olho separado do corpo, uma mão separada do corpo, o que vai acontecer com ele? Murchar, secar, apodrecer, virar petróleo daqui a alguns milhões de anos, né? É isso, né, queridos? Então, nós também, nós precisamos estar ligados ao corpo, precisamos estar ligados à videira e junto com os demais ramos podemos produzir frutos, né? Nós sozinhos não somos ninguém, não existe cristão sozinho, não existe cristão isolado. Nós precisamos estar ligados na videira junto com os outros ramos para poder frutificar. Nós, isolados desse corpo, isolados da videira, não somos nada, né? E não podemos fazer nada, nós somos dependentes do Senhor. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, vai escrever que tanto querer quanto realizar é colocado em nós pelo Senhor. Isso, nós só nos inclinamos para a vontade de Deus, para ter desejo por Deus, para nos aproximar cedida de oração e sermos transformados por sua palavra na medida em que Deus coloca isso em nossos corações. Nós estamos realmente ligados a Ele, né, queridos? Tem um verso no Salmo 16, é um verso que eu caminhei com ele, aí eu acho que uns 2 anos, aí, alguns anos atrás, fez muita diferença na minha vida. Um verso de Davi, num salmo messiânico, né, que se reporta ao Senhor Jesus Cristo. Diz a minha alma ao meu Senhor: Tu és o meu único bem, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem senão a Ti. Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem senão a Ti. Eu não sei, você provavelmente já passou por perdas na sua vida, difíceis, complicadas. Né?
Mas provavelmente tem gente que já perdeu muito mais, já perdeu tudo, né? A ponto de poder dizer como tudo, né? Aí você pensa na vida de Davi, assim, você pensa, pô, mas Davi, ele não tinha, não perdeu, ele perdeu muitas coisas, ele sofreu bastante, como todos nós sofremos e perdemos, né? Vida familiar complicada, muitas guerras, muitas lutas, muita oposição, muitos inimigos. E aí, quando vocês permanecem em Cristo, quando você está ligado a Cristo e a palavra de Deus começa a te limpar, você começa a perceber a verdade desse verso. Você começa a perceber como isso é verdadeiro. Quando você começa a finalmente enxergar com os olhos da sua alma que você não tem nada, que tudo é dele. E o que ele te deu para você ser mordomo dessas coisas, para você ser responsável por essas coisas, para você cuidar dessas coisas, para a glória dele. Ele te deu como providência da graça dele para que você pudesse viver e viver fazendo a sua vontade para glorificar o seu nome aqui. Então, se nós temos alguma coisa, e eu estou falando até mesmo dos relacionamentos que nós temos, conjugal, filhos, tudo pertence ao Senhor, não é nosso, né? Tudo é de Deus. E aí, quando você começa a aprofundar essa reflexão, você vai se defrontar com a verdade mais verdadeira de todas. Que você mesmo não se pertence. Que você mesmo não é seu mais. Mas você é dele. Você não vive mais para si mesmo. Você morreu para si mesmo. Você renunciou a si mesmo para fazer a vontade dele e viver sacrificialmente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, como um sacrifício vivo para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, então, você pode dizer como Davi, e colocar em perspectiva, inclusive, as suas perdas aqui nessa vida, né? Você pode dizer com Davi que, Senhor, não tenho bem nenhum senão a Ti. E aí você pega o exemplo, por exemplo, do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um cara que também, como Jó, que perdeu muito mais do que qualquer um de nós, né? Do que todas as outras figuras que nós lemos na Escritura Sagrada. Mas você pega um cara como o apóstolo Paulo, né? Que achava que tinha tudo e de repente descobriu que não tinha nada, e aí sofreu muito por causa de Cristo, por sua fidelidade, lealdade e amor ao Senhor. Ele se devotou completamente ao Senhor, deixou tudo mais na sua vida, tudo que foi antigamente era caro, e sofreu perseguições, foi apedrejado, levou muitas chibatadas, e sofreu também desastres naturais que Deus permitiu que ele sofresse para a sua glória, né? Ele sofreu naufrágios, ele diz que sofreu 2 naufrágios, um dos quais ele relata, o Lucas relata em detalhe no livro de Atos. E nesse naufrágio, aí você vê assim, Deus não respondeu uma oração de Paulo para que o barco não naufragasse. O barco naufragou. Aí você pensa assim, mas Paulo era o cara que mais vivia de acordo com a palavra de Deus que a gente conhece, né? Talvez o santo mais santo que a gente conhecia da palavra de Deus aí no Novo Testamento, né? E como é que pode, né? Por que Deus não atendeu essa oração? Porque Deus tem propósitos maiores para a nossa vida. Muitas vezes Ele permite que a gente perca coisas, né? Sofra coisas, porque isso vai redundar em maior glória para a vida dele. E um bem maior lá para nós, né? Então ele, ainda que seja futuro, né? Na glória, né? Então Paulo, mas Deus ouve uma oração que Paulo faz, a oração mais importante que ele fez, que é que nenhuma alma se perca deste navio. E nenhum homem daquele navio morreu. Todos foram parar na mesma ilha, e eles passaram a noite lá naquela ilha, antes de ser resgatados. E lá nessa ilha, Paulo foi mordido por uma serpente venenosa. Não é porque ele era um santo de Deus, né? Um homem que vivia debaixo da vontade de Deus, completamente consagrado a Deus, que ele não estava sujeito a essas coisas. E nós também estamos sujeitos a essas coisas, a esse tipo de sofrimento.
E ele foi picado por essa serpente venenosa, mas o que Deus fez? Para a sua glória. O veneno não fez mal nenhum a Paulo. E as pessoas que estavam à sua volta olharam aquilo e ficaram assim admiradas, impressionadas. E quando Paulo lhes falou de Deus e do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas se converteram. Então, essa tragédia na vida de Paulo redundou em mais glória a Deus e na conversão, no crescimento do reino de Deus, naquelas pessoas que se voltaram para o Senhor e creram no Senhor. Então, queridos, isso é o resultado de uma vida que permanece no Senhor e que se deixa podar, que se deixa cortar, né? Mesmo quando dói, para estar limpo pelo Senhor e para frutificar para o Senhor, né, queridos? Que a gente possa permanecer no Senhor dessa forma, né? A Ele ligados dia a dia, dessa maneira orgânica, viva, íntima, por meio da fé, né? Permitindo que o Espírito Santo flua no nosso interior e que a palavra de Deus nos corte, que a palavra de Deus faça sua obra no nosso coração, porque Deus ama a verdade no íntimo, né? Como nós já comentamos. Ele quer nos santificar, Ele quer nos tornar íntegro como o Senhor é íntegro. E assim nós vamos frutificar para a sua glória, né? No último verso ele diz assim, ó: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim vocês serão meus discípulos. Nós precisamos escolher, né? Porque no meio do caminho aqui ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Isso é uma advertência, né? É óbvio que se você lê o Evangelho de João, você vai saber que se alguém está ligado a Cristo organicamente pela fé, essa pessoa naturalmente já vai permanecer no Senhor. E jamais vai ser cortada, mas vai ser podada, né? Cristo não permite que ninguém que esteja nele seja arrancado das suas mãos, né? Seja arrancado da sua árvore, né? Seja arrancado do seu corpo. Mas isso é uma advertência para nós checarmos se nós estamos realmente unidos a Cristo mediante a fé. E assim possamos nele permanecer, permanecendo numa vida de oração, na palavra, no amor aos irmãos, no serviço a Cristo, no testemunho de Jesus, e nos permitirmos sermos podados por Ele dia a dia para a sua glória. Precisamos escolher se nós vamos viver para a sua glória ou para nós mesmos, né? É essa questão que o Senhor nos coloca aí no verso 8. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos dê graça para a gente fazer a boa escolha e glorificarmos o seu nome com a vida que o Senhor Jesus nos propõe aqui. Amém? Deus abençoe, queridos.